Vamos iniciar. Boa tarde a todos. Às 4h30 a gente inicia o nosso webinar de hoje, com o tema higienização e informação e o papel dos profissionais de SST contra o Covid-19. Então, eu quero informar também que esse webinar está sendo gravado. Então, para quem não pode acompanhar ao vivo, a gente está gravando todo o vídeo. Vou me apresentar. Meu nome é Vinícius da Silva Frasson. Eu tenho a formação de engenheiro civil, tenho especialização de engenharia de segurança do trabalho e também higiene ocupacional. Atuo há 6 anos no setor sucroenergético, na unidade Vale do Paraná, no interior de São Paulo, que faz parte do grupo Cogua, com a empresa Pantaleão, localizada na Guatemala, e Manuelita, na Colômbia. As duas usinas, os dois grupos juntos, têm unidades de açúcar em 7 países. Queria agradecer também ao DOP pelo espaço que nos forneceu hoje para discutirmos sobre esse tema está tão forte, né, nos dias de hoje. A todos os funcionários da ODOP que estão participando também disso. Agradecer a todos os convidados, a Georgia, especialistas em EPI e proteção respiratória, a doutora Camila, médica do trabalho, tráfegos da Ativos, e o Everaldo, da empresa Ambipar. Muito obrigado a todos por participar, por aceitar o convite, né? Então, primeiramente, a gente vai estar falando aqui das boas práticas que a unidade Vale do Paraná vem adotando em relação ao Covid, né? E aí a gente vai deixar em aberto para os convidados nossos, tá comentando também, tá nos apoiando, tá informando algum ponto de melhoria. Assim que a gente teve o primeiro caso no Brasil, a nossa unidade aqui foi criado um comitê de crise, com participação da equipe do SESMIT, gerência, diretoria. Nesse comitê de crise, a gente se reúne uma vez por semana para revisar as ações que foram tomadas e para criar outras ações, com envolvimento de médico, engenheiro de segurança e todos que participam diretamente das tomadas de decisões da empresa. Dentre as primeiras medidas que a gente tomou, a gente afastou todos os funcionários que são de grupo de risco. Então, aqueles funcionários que poderiam entrar em home office foram para realizar as atividades de home office, os que tinham férias pendentes a gente colocou, e alguns foram afastado mesmo, mas sem nenhuma perca de salário, benefício e tudo mais. Tá? A outra adoção, para quem não fazia parte do grupo de risco, foram os funcionários com atividade home office. Então, hoje, praticamente 100% do nosso administrativo está em home office. A gente está evitando a exposição desses trabalhadores, deslocamento e tudo mais. Uma medida que a gente vem tomando, e agora até vários decretos municipais e estaduais, foi a compra das máscaras de tecido para todos os funcionários da empresa. Então, hoje é de uso obrigatório, todos os funcionários de serviço, o uso da máscara de tecido. Por que não uma máscara EPI? Porque ela estava em falta no mercado, ainda está em dificuldade, então a gente priorizou o EPI para a equipe fina e para os funcionários que realmente necessitam usar. Algumas medidas que a gente tomou de higienização, todo o tipo de ferramenta ou equipamento de coletivo, a gente higieniza depois do seu uso. Medida no transporte, hoje a gente tem termômetros no transporte, então antes do funcionário embarcar no ônibus, é feita a medição de temperatura do funcionário. Caso a temperatura esteja acima de um limite determinado pelo nosso setor de ambulatório, o funcionário retorna para casa e entra em contato com o setor via telefone. Uso de máscara também, uso de máscara é obrigatório dentro de todos os ônibus. Sem a máscara, o funcionário nem embarca no ônibus. A gente adotou como a higienização do ônibus. Todos os dias os ônibus passam por higienização. Inicialmente a gente tinha feito com água, álcool 70.
então era feita a pulverização de áreas comuns, maçaneta, bancos e tudo mais, mas a gente adotou agora há pouco tempo a mudança para o cloro e a água, que é tão eficaz quanto e tem um risco menor de manipulação porque não é um produto inflamável. Também, quando o funcionário vai entrar no ônibus, ele recebe uma quantidade de 70 para higienizar as mãos. Então, essas são as medidas que a gente tomou em relação ao transporte. Outro local que a gente se intensificou bastante foi o refeitório, porque é um lugar que tínhamos aglomerações, bastante pessoas frequentes. Então, colocamos um recipiente com água e cloro para as pessoas higienizar os pés antes de entrar no refeitório. Diminuímos a quantidade de mesas e cadeiras, aumentando o espaçamento entre elas. Marcação das mesas, onde as pessoas podem sentar no local correto. Marcação no chão também, onde é a formação das filas para respeitar a distância de 1,5 metro. Antes as pessoas se serviam elas mesmas, então todas pegavam os talheres. Hoje, depois dessa pandemia, a gente tem uma pessoa exclusiva para estar servindo todos os funcionários para evitar que as pessoas fiquem pegando nos talheres. Os talheres que são para eles forem embalados em sacos plásticos, em saquinhos plásticos, para a pessoa for pegar, não poder contaminar um outro talher que não vai utilizar. Deixamos todas as janelas e portas abertas para melhorar a circulação de ar. Fizemos a locação de 20 tendas que foram espalhadas no setor automotivo, no setor industrial, no setor administrativo, com locação de 80 conjuntos de mesas. Para quê? Para evitar que as pessoas tivessem que se deslocar até o refeitório e assim gerar uma aglomeração. Tá? Todas essas mesas e cadeiras geralmente recebem a higienização também com álcool ou água e cloro. Outro ponto foi a higienização dos ambientes. A gente tem 2 pessoas hoje com bomba costal que faz todos os dias a higienização com água e cloro, na proporção definida pelo laboratório industrial nosso. Então, lugares que a gente adotou como medida de higienização diária: vestiários, área de vivência, portaria, setor de medicina, ferramentaria e o almoxarifado. A gente dando um destaque para o almoxarifado, que todo produto que chega externo, antes de ser distribuído, ele passa por uma higienização também com borrifador de cloro e água também. Em diversos pontos da usina, a gente disponibilizou o álcool em gel, né? Aqueles dispenser com álcool em gel. E um ponto importante, né, que é a comunicação da área de segurança, da área do SESM, da medicina, como é que essa informação está chegando para os funcionários. Então, a gente fez elaboração de cartazes que foram disponibilizados em vários painéis na área industrial, área administrativa, principalmente no campo. Informações de mensagem de celular, então a gente se comunica com os funcionários também por mensagem de celular. Os diálogos de segurança estão sendo muito importantes nesse momento, né, que é retransmitir toda a importância da prevenção, higienização, tudo que a gente pode estar fazendo no momento para evitar essa propagação, e a elaboração de cartilhas. Então, a gente coloca algumas cartilhas para entregar para os funcionários e familiares, tá? Uma importante foi o protetor facial, que foi um EPI que a gente adquiriu aqui, que dá a proteção da face toda do trabalhador. A gente fez uma análise dentro da área industrial, em geral, né, e identificou que alguns setores que tinham contato direto com pessoas, igual portaria, ferramentaria, são aquelas pessoas que têm atendimento a outras pessoas e funcionários. Todas essas pessoas, elas receberam os protetores faciais. Uma medida também, a gente comprou aquelas máscaras de tecido TNT para todos os visitantes. Então, qualquer pessoa que chega na usina hoje, seja um visitante ou que seja um motorista de caminhão de açúcar, de álcool, ou algum que vai fazer entrega, na portaria ele também recebe a máscara de TNT e é para ele que dentro da área industrial, dentro do perímetro da usina, o uso é obrigatório dessa máscara. Outro ponto, nós montamos 500 kits de higienização de equipamentos. O que esse kit compõe? Uma garrafa de 1 litro, água e sabão e um pano. Então, toda a troca de turno, que a gente tem equipamentos compartilhados, né? Cada turno um funcionário está utilizando equipamento, um caminhão, uma colhedora.
Na troca de turno, eles têm que fazer essa higienização. Quando o funcionário chega na colhedora, que ele vai digitar no tablet dele qual é a matrícula dele iniciar, o tablet já traz um alerta, lembrando que tem que fazer a higienização desse equipamento. Então, é uma medida que a gente tomou, que se aplica a todos os veículos da empresa, caminhões, colhedoras, tratores e tudo mais. Todos os locais que a gente identificou que tem filas, né, que forma fila, portaria, almoxarifado, refeitório, a gente manteve aquela demarcação no solo de 1,5 metro, para garantir o espaçamento indicado pela OMS. Essas diretrizes a gente está acompanhando com o apoio da Única. A Única elaborou um protocolo que aí a gente segue a cartilha deles, o checklist deles, que nos dá uma diretriz de como seguir em relação a essas medidas que, em geral, todas as usinas estão tomando nesse momento. Os funcionários receberam agora, nesses últimos dias, um kit para a família. A gente achou muito importante que a proteção não seja somente dentro da empresa, que o que a gente está fazendo aqui se espalhe para a família dos trabalhadores, porque se algum familiar se contaminar, provavelmente um trabalhador vai se contaminar e isso vai acabar chegando aqui dentro da empresa. Então, a gente montou 1.500 kits que compõem uma cartilha com informações sobre a prevenção, uma carta que diz como a higienização, como deve ser o espaçamento entre as pessoas, que seja na rua, que seja em outros lugares. 1 litro de álcool 70 para a higienização da casa, de alguns ambientes onde a família frequenta. 4 máscaras de tecido da família. Um sabonete e uma toalhinha de tecido. Para reforçar a higienização mesmo, que eu acho que hoje a melhor forma eficácia para combater o vírus. Como forma, a Vale do Paraná também fez a doação de álcool 70 para 15 cidades da região, para os hospitais, os UPA, somando 15 mil litros de doação de álcool, para que essas cidades em torno nosso também possam estar utilizando o nosso álcool como forma de doação, para estar ajudando nesse momento que está bem complicado, né? E a última medida que a gente tomou foi a compra de testes rápidos. Porque mesmo com todas essas medidas que a gente adotou, a gente teve agora o nosso início de safra também agora em abril, e a gente teve muita gente que entrou na usina nova. Então, a gente acabou fazendo os testes nas pessoas da medicina, RH, que são pessoas que participam da integração e tiveram contato com muitas pessoas. Para nossa surpresa, desses 27 testes que a gente fez, 7 testes deram positivos. Então, quando a gente vê isso, foi um susto, na verdade. Então, 6 pessoas foram diagnosticadas com IgM, que é a fase que o vírus é transmissível. E outra, uma IgG, que já é a fase que a pessoa já não transmite mais. Depois de identificar essas 7 pessoas, a gente afastou todas elas, comunicamos às cidades, né, seguindo todos os protocolos, e refizemos testes rápidos. Para nossa surpresa, todas as 7 pessoas que deram positivo, na contraprova deu negativo. Depois disso, a gente refez o teste, que é o PCR-SWAT, que é o teste mais específico para identificar realmente se a pessoa tem coronavírus ou não. E, mais uma vez, com nossa surpresa, das 7 pessoas que tinham apresentado positivo, deram negativo. Então, isso que a gente está compartilhando com vocês agora, todas essas pessoas eram assintomáticas, nenhuma delas apresentava sintomas, e então a gente compartilha isso com vocês, que às vezes ouve que tem que fazer teste, então hoje a verdade é que esses testes rápidos têm uma incerteza muito grande sobre eles, então a gente tomou a decisão que todos os funcionários que foram identificados, eles foram afastados, eles mesmo dando negativo nos próximos contraprovas, a gente manteve o afastamento conforme a orientação do Ministério da Saúde, né? Compartilho com vocês algumas medidas que a gente vem tomando aqui na unidade. Deixem aberto nossos convidados, compartilhar também toda a informação que eles têm em respeito a isso, que possa agregar melhoria ou condições aqui para nós. Agora eu chamo a Geórgia, que é a nossa especialista em EPI e proteção respiratória, para nos ajudar e comentar um pouquinho sobre o cenário atual.
Agora sim. Ok, né? Então, pessoal, boa tarde. Todos me ouvindo? Fazem um sinalzinho de ok, os meus amigos aqui. Ok. Então, boa tarde a todos. Obrigada, Udop, Vinícius, pelo convite, né? E hoje a gente está aqui para falar de vários aspectos em torno do Covid. Eu acho super interessante. Estou aqui também para ouvir a doutora, né? E o Everaldo também, porque a gente fala muito de proteção respiratória. E a gente está tão preocupado, né, com a escassez de respiradores, com máscara, a forma correta de usar, e de repente acaba descuidando de outro, não cuidando de outras formas, né, de contágio, né, o contato, por exemplo, com o meio ambiente. Então, para quem me apresentar, eu sou a Georgia Rafaela, eu sou engenheira ambiental e sou engenheira de segurança do trabalho há mais de 10 anos, e eu sempre trabalhei com o desenvolvimento de equipamento de proteção individual, desenvolvendo soluções para as indústrias dos mais diversos ramos. Eu moro em uma cidade industrial, então aqui eu tenho todas as atividades que vocês podem imaginar. Então, meu trabalho sempre foi de desenvolver equipamentos, né? E quando a gente desenvolve equipamento, nós temos que estudar profundamente sobre a limitação de equipamentos para entender em que contexto que ele se encaixa, que se ele realmente vai entregar a proteção que a gente precisa. A interferência, o que interfere na eficiência do equipamento e tudo mais. Então, quando veio o Covid, né, a proteção respiratória, eu me tornei, né, especialista em proteção respiratória, porque durante aí mais de 10 anos eu venho desenvolvendo PPR, equipamentos de proteção respiratória, então acabei me aprofundando muito nisso. E desde 94, nós temos aí o Programa de Proteção Respiratória implantado no Brasil, que torna obrigatória a implantação desse programa para todas as pessoas que usam máscara. E esse programa, ele ensina a gente a fazer, isso é obrigatório, né? Ensina a fazer seleção correta, avaliar esses candidatos que usam equipamentos, passar por avaliação médica, para ver se eles estão fisicamente e psicologicamente aptos a usar respirador. Eles passam por treinamento, eles passam por teste de vedação, um teste super rigoroso com os respiradores. Então, quando a gente fala de proteção respiratória, não é só selecionar equipamentos, que por si só já é um pouco complexo, depois a gente vê que é fácil, mas a princípio é um pouco complexo selecionar equipamentos de proteção respiratória. Tem que conhecer muito bem o risco, tem que conhecer de que forma que ele está no ambiente, qual a sua forma física, né? E uma série de fatores para a gente selecionar equipamentos. Então, quando veio aí a história do Covid, pegou muitas pessoas desprevenidas, né, em relação à exposição, e inseguras também. Será que é só respirador que funciona? Por que a população inteira não está usando respirador? E, inclusive, isso trouxe aí a escassez de respiradores. Eu acho que ela já aconteceria, né, devido à demanda, mas ela aconteceu mais rápido porque a população inteira começou a correr atrás de respiradores, né, com o intuito de se proteger. Mas as informações agora que elas estão ficando realmente claras, né? Inclusive estamos desenvolvendo critérios para a fabricação das máscaras de tecido, que nós não tínhamos hábito de usar e nem sabíamos como utilizar. Então, muitas coisas estão sendo desenvolvidas agora. A parte de máscara de tecido, que não é EPI, tá? Máscara de tecido não é EPI, ela não é considerada um equipamento de proteção individual, embora ajude na proteção, eu já vou falar sobre isso. As máscaras cirúrgicas também não são consideradas EPI. No caso, o que considera EPI realmente são os respiradores, e em cima dos respiradores, quem faz uso de respirador tem uma série de exigências a cumprir para que esse respirador funcione. O restante, né, a máscara de tecido e a máscara cirúrgica, ela vem como proteção do ambiente, e de uma certa forma, de uma forma limitada, ela também protege a pessoa, né, faz a proteção individual, tá? Não sei se tu quer abrir para perguntas, Vinícius, para a gente ir entrando no contexto do assunto, aprofundando no assunto. Eu acho que você pode seguir, Georgia, e aí eu começo com as perguntas, ou você posso começar, o que você prefere? As pessoas estão mandando algumas perguntas aqui. Quais são as máscaras mais eficazes? Se a gente está falando de alguma tomada de decisão, né, que é o pessoal, nós da segurança do trabalho, especialistas, o que seria a máscara mais eficaz para esse momento? A gente já vai entrando no assunto, porque o assunto proteção respiratória, gente, ele é muito, muito, muito amplo, tá? Então, se a gente, quanto mais, a gente ficaria horas aqui falando sobre isso. Então, vamos direcionar para ficar mais fácil, né? E para a gente realmente poder aprofundar em alguma coisa. Quando a gente fala de equipamento mais eficiente, mais eficaz, depende da minha exposição. Então, para responder essa pergunta, a gente precisa primeiro entender qual que é a limitação de um respirador e qual que é a limitação de uma máscara.
Então, vamos lá. Claro que, obviamente, o equipamento, a máscara, né? Primeiro que, para começar a definição, máscara, respirador é um EPI. Máscara, a gente dá esse nome de máscara para outros equipamentos que não são EPI. Então, se você falar máscara para mim, automaticamente eu vou imaginar que é uma máscara de procedimento cirúrgico ou não cirúrgico, ou uma máscara de tecido, tá? Quando você fala respirador, automaticamente eu penso num equipamento de proteção individual. Né? Aí, respiradores, nós temos vários formatos, desde os descartáveis aos reutilizáveis, aos semifaciais e os faciais. Então, dentro do universo dos respiradores são vários, mas esses são EPIs. Quando eu falo máscara, então eu estou falando de máscaras descartáveis e máscaras cirúrgicas, máscaras de tecido. Então, qual que é o mais eficiente? Certamente, os respiradores. Porque os respiradores, eles são projetados, né, tem mecanismos de captura, falando de Covid, falando de material biológico, que eles classificam como material particulado. Então, nós temos os filtros mecânicos. Essas máscaras de tecido, os respiradores, eles têm um filtro mecânico para retenção desse material, né? Não adianta usar um filtro à base de carvão, né? Que não vai ser um mecanismo de retenção. Então, para reter esse material biológico, tem que ser um meio, um filtro mecânico, que faz a retenção mecânica desse material, tá? Então, é claro que o respirador, ele foi projetado, ele tem uma eficiência conhecida para a retenção dessas partículas. A gente conhece os mecanismos de retenção de um respirador. Ele foi testado para reter partículas de 0,01 micrômetros até partículas maiores, desde as menores até as maiores, tá? Já as máscaras de tecido, não, elas têm uma limitação. Os respiradores também, eles têm formatos diferentes que proporcionam vedação no rosto. Só que para um respirador funcionar, eu preciso ter teste de vedação, que é um teste obrigatório, para a gente verificar mínimas falhas de vedação. Por que esse cuidado na parte de proteção respiratória quando a gente fala de EPI? Porque a gente está falando de um vírus que está suspenso no ar através de um fluido corporal, a gente está falando de um vírus que está suspenso no ar através de um procedimento que gerou aerossol no ambiente. Então, a partícula é tão pequena que uma pequena falha de vedação, a pessoa pode respirar esse vírus, pode entrar em contato. Então, dependendo da exposição, é só um respirador que vai conseguir fazer a proteção e muito bem colocado, muito bem vedado, né, e com o filtro correto. Então, dependendo da exposição, a gente precisa de um respirador. Já uma máscara de tecido é uma máscara que ela é muito limitada. Primeiro que a gente não tem essa eficiência na filtragem, na retenção de partículas, e também nós não temos na máscara de tecido e nem na máscara cirúrgica a possibilidade de fazer vedação total no rosto, tá? Então, nas máscaras de tecido cirúrgico não existe como aplicar um programa de proteção respiratória, porque até então, ela é usada para proteção do meio. Então, quais são as formas de exposição que a gente tem? E aí, para a gente entender qual que é o EPI, qual que é a proteção mais adequada. Nós temos como liberar no ambiente esse vírus através da fala, que isso já está muito difundido, né, muito explicado, através da fala, do espirro, da tosse. É assim que eu consigo, né, ou tocando na minha mucosa, espalhando na superfície. Mas para ela ficar suspensa no ar e tornar um risco respiratório, que eu estou falando de respiradores, né, é através da fala, do espirro, de uma tosse. Nesse processo, nós temos vários tamanhos de partículas, tanto gotículas que logo elas descem no ambiente, quanto, de repente, no espirro, né, partículas menorzinhas que ficam suspensas por mais tempo. Então, uma máscara de tecido, ela faz a proteção de você, por exemplo, alguém acabou de espirrar perto de mim, claro que ela vai fazer uma certa proteção, mas dependendo do tamanho, né, desse material, de como ele está no ambiente, a máscara de tecido ela não é capaz de fazer, por exemplo, a proteção de um spray que foi gerado ali, de um fluido gerado com um tamanho menor de partícula, tá? Pode passar pela falha da vedação ou pela própria eficiência da máscara de tecido. Então, ela tem uma limitação, ela protege o usuário, ela é eficiente para proteção do ambiente, isso a gente não discute, né? Mas também ela consegue proteger o usuário dependendo do tamanho da partícula que chega até ele, tá? Que está suspensa no ar. Já o respirador, não. O respirador, a gente consegue ver a eficiência dele, né? A gente estudou a eficiência dele, por isso que a gente usa os filtros PFF2 para cima, para ser capaz de reter, sendo bem colocado, bem ajustado no rosto, ele é capaz de reter fazer toda essa proteção que a gente precisa, tá? E faz a proteção de verdade, tá? Então, qual que é o EPI mais adequado? Respirador. Só que, se nós não tivermos
o PPR por trás de um respirador, ele não vai funcionar como respirador, ele vai funcionar como uma máscara, tá? Então, por isso que a população, não adianta a população sair comprando respirador se elas não sabem fazer o ajuste, se elas não passaram por teste de vedação, que é obrigatório, tá, Vinícius? Então, a proteção maior seria respirador, mas como a população geral não tem como passar por um PPR, por um programa, deixa eu pegar aqui, ó. Então, vamos lá. Eu sou uma usuária, nunca usei respirador, né? Na vida eu usei respirador e agora eu vou usar um respirador porque é proteger do Covid. Então, eu coloco o respirador, nem fui instruída de que forma colocar, de como ajustar. As pessoas que não usam respirador têm mania de ficar tirando a máscara o tempo todo do rosto, né? E se essa máscara não tiver toda no meu rosto, ela vai funcionar talvez como essa. Talvez mais ou menos comparando com isso, tá? Porque daí a proteção dela cai muito se não tiver o uso correto, e por isso que dentro da exposição ocupacional a gente tem aí a obrigação de elaborar um programa de proteção respiratória. Porque é só através de um programa de proteção respiratória que a gente consegue validar a proteção de respirador. Se a gente não tem, a proteção cai muito, então onde a gente indica que a população utilize máscara de tecido ou máscara cirúrgica para pelo menos proteger o ambiente, né? E também para evitar, de uma certa forma, né, o contato, dependendo do tamanho da partícula, tá? Se eu tiver com uma máscara aqui, né, no meu rosto, uma máscara dessa de tecido aqui, e alguém espirrar por perto de mim, porque o espirrar é involuntário, né? A gente não consegue, às vezes, prever quando vai fazer. Então, alguma coisa pode ser retida aqui, mas talvez pela falha de vedação ainda não me traga a proteção total. Mas, mesmo assim, ela vai funcionar, vai ter uma limitação, mas ela pode funcionar. Tá? Entendi. Falar muito assim de qual que é o melhor sem explicar, sabe, Vinícius? Qual que é o melhor EPI? O melhor é o respirador. Só que é importante que a população entenda que ele não funciona como deve se ele não tiver um programa de proteção respiratória por trás. Tá, eu só vou informar que a gente está com um problema de energia aqui na usina, estou na área rural, né? Então, por isso que eu estou num ambiente mais escuro aqui, mas pelo menos a internet está funcionando, tá? Só para forma de comunicação, mas tá. Acredito. Vocês estão me ouvindo? Sim, ouvindo e que bom. Aproveitando que você comentou, Georgia, que alguma pessoa pode tossir, o contato pode ser através da mão. Ô, Everaldo, hoje a Ambipar, qual que seria a forma mais eficaz, assim, que vocês entendem, para a higienização realmente do ambiente? Eu comentei com você, aqui a gente utilizava o álcool 70, com aquelas pulverizadores costais, aí depois a gente passou para trabalhar com uma solução entre água e cloro. O que a Ambipar, você entende como higienização de ambiente nesse momento que a gente está passando? Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Everaldo, né, como dito pelo Vinícius, eu sou superintendente de operações da Ambipar Response, que é uma das empresas do grupo Ambipar, e estou na companhia há 22 anos. E o nosso envolvimento com a situação atual começou em meados de fevereiro, na nossa unidade no Reino Unido, que eles começaram a receber os repatriados, na ocasião da China, e nós fomos contratados para fazer a desinfecção dos aviões e dos ônibus que realizaram o transporte desse pessoal. Na ocasião, e até hoje, nós usamos um quaternário de amônia, que é um dos produtos que são indicados pela Anvisa, pela OMS. Então, internamente, hoje, dentre várias ações, muitas delas coincidem com as que você citou, que vocês tomaram aí na usina, e acredito que em várias outras indústrias, nós usamos aqui o quaternário para fazer a limpeza do piso, para fazer a limpeza de objetos como cadeira, armário, mesa, os aparelhos eletrônicos, né, no caso aqui os computadores, nós utilizamos o álcool isopropílico, aí cada pessoa tem o seu álcool, tem o seu borrifador, o seu pano, assim como a máscara e outros dispositivos, né, álcool, gel, tem todo o processo de distanciamento. As pessoas que podem fazer home office
estão fazendo. As pessoas do grupo de risco não estão na empresa, estão trabalhando de casa, e mesmo que a atividade dessa pessoa dentro do grupo de risco não possa ser desenvolvida home office, ela se encontra afastada, sem nenhuma alteração com relação a salário, benefícios, enfim. A gente entende que essa situação aqui é muito séria e nós temos que tomar essas atitudes. E algo assim que nós implantamos aqui, e hoje nós estamos também comercializando, é um túnel, né, na entrada da empresa com aplicação de ozônio. Então, as pessoas chegam na portaria, independente se sejam funcionários ou qualquer terceiro que venha a entrar nas instalações da empresa, passa por um controle de temperatura, primeiramente. Em seguida, ele passa pelo túnel de ozônio, recebe uma máscara também, né? Uma máscara como essa que é o mais comum, que é a mais acessível, e é o que a gente tem implantado e é o que a gente utiliza também para fazer o trabalho em todas as empresas que nós estamos fazendo. Hoje nós estamos fazendo em qualquer ambiente, né? Em restaurantes, lojas de departamento, escritórios. Cada um desses ambientes é uma técnica, né? É um procedimento e é uma estrutura também específica, porque nós utilizamos pulverizadores, vaporizadores, e alguns trabalhos são 100% manual, vai depender muito do ambiente que a gente vai fazer a operação. E isso nós fazemos diariamente nas nossas instalações, né? Não só aqui na Matriz, que fica em Nova Odessa, assim como em todas as filiais, nós mantemos esse mesmo processo. Não o túnel, né, porque as filiais não têm a quantidade de pessoas que nós temos aqui, mas aqui, por ser um fluxo maior, a gente optou em deixar um túnel instalado. Beleza. Obrigado, Everaldo. Vou fazer uma pergunta agora para a Camila. Você que é da parte do SESMIT, né? E a gente vê que o SESMIT, em todas as empresas, está ligado diretamente a essas tomadas de decisões, esse comitê de crise. Como é que você vê a importância, né, do SESMIT, né? E quais as práticas principais que a Ativos está fazendo? O que estão fazendo de bom aí que você pode estar compartilhando com nós? Vinícius, está falhando um pouquinho, mas eu entendi sua pergunta. Mas tem seu áudio aqui para mim. Primeiro, me apresentando, sou Camila Maria Ferraz, sou médica do trabalho da Ativos, aqui no interior de São Paulo. Trabalho há 7 anos e o SESMIT é fundamental, é a gente que está em contato com as pessoas, nós que estamos na linha de frente mesmo, os técnicos de segurança, os engenheiros, os médicos, os enfermeiros. A prática, tudo isso que você falou, a gente está fazendo muito, inclusive o treinamento a gente está tendo que suspender, periódicos a gente está tentando evitar também, né? Não é o momento agora. Todos os sintomáticos a gente avalia, afasta eles, deixa eles isolados em casa, entra em contato diário com eles. Todos os grupos de risco, que foram os hipertensos, os diabéticos acima de 60 anos. O refeitório, como você disse também, não teve muita mudança do que você falou. As coisas foram mais ou menos parecidas mesmo. Na parte de transporte, você que também trabalha bem ligado com essa área de medicina do trabalho e logística, transporte, tráfegos, né? Vocês estão adotando medidas para a parte de higienização dos equipamentos, dos caminhões? Como está sendo feito essas medidas? Sim, além de... para mim, né? Isso, Camila. Está falhando a minha fala? Falhando. Repete, por favor. Em relação ao transporte, quais são as medidas que vocês também estão tomando? Você que trabalha diretamente na parte de medicina do trabalho e de tráfego.
Sim, no transporte é feita a temperatura, a medição de temperatura nos pontos já destacados em cada ônibus, cada frota leve, né, para o seu campo, e a dos ônibus, do transporte, está sendo tudo feito. Ah, legal. Então, eu vou voltar uma pergunta para a Geórgia. Tudo bem, Geórgia? Sobre a parte. Hoje a gente vê realmente o que você falou, né? A população em geral está usando as máscaras, né? E sobre a higienização, que a gente não vê muito isso aí. O que você vê em relação à higienização das máscaras de tecido, né? E das outras máscaras também, que você possa comentar aí com a gente, porque além da aquisição correta, do treinamento correto, o armazenamento, a gente tem agora, porque ainda o EPI, algumas delas são descartáveis, mas a gente tem agora as máscaras que são reutilizadas, né? Pode ser lavadas e tudo mais. Isso. Na verdade, os respiradores, eles não são higienizados, né? Durante esse tempo todo aí que eu trabalho com proteção respiratória, nenhum fabricante nunca alertou. Na verdade, nos treinamentos, a gente sempre orientou os usuários que nenhuma prática de tentativa de higienização ela era aceita, né? Nós ensinamos os usuários de proteção respiratória qual que é o momento de descartar o equipamento, né? Quando ele não está mais vedando, quando ele sente uma resistência respiratória, significa que o respirador está saturado. Isso, né, a gente está falando de equipamento de proteção individual. Então, falando de respirador, que com essa pandemia e com a escassez de respiradores, veio muita coisa circulando, algumas coisas são fake news, outras são tentativas. É claro que existe tentativa de solucionar algo, né, um problema. Só que a gente não pode solucionar o problema e dar falsas sensações de proteção para as pessoas, né? Principalmente a linha de frente, a linha aí os médicos e os enfermeiros que estão mais expostos, que estão sofrendo muito com a escassez desses respiradores, falar para eles que tal prática, falar não, mas a gente aplicar alguma prática de higienização ou de limpeza de respiradores e acabar danificando o meio filtrante e devolver para esse usuário o respirador que está livre da carga viral, né, que não tem mais o vírus, mas ele também está danificado e não vai funcionar a parte de filtragem, também não adianta isso. Então, nos respiradores, Vinícius, até então nunca foi orientado, o fabricante ainda continua não orientando a nenhuma prática de limpeza, porque para esses mecanismos, não vou entrar nesse assunto porque é meio complexo, mas o mecanismo de filtragem de um filtro mecânico, ele não é por retenção, esses filtros reconhecidos como EPI, ele não é por mecanismo de penetração, ele tem outros mecanismos para que essa partícula fique grudada ali na fibra, né? Então, não é recomendado, alguns estudos estão sendo feitos para esterilizar esse material, essa máscara e tal, mas a minha sugestão é que enquanto o fabricante não se posicione e fale para você, ó, esse respirador aqui, você pode aplicar tal método que não danifica o filtro, eu não aplicaria nenhum método de esterilização em respiradores, tá? Em respiradores, eu vou falar das máscaras. A mais indicada seria o tempo aguardar, deixar essa máscara descansando em algum local, né, que não contamine também, mas para que a carga viral cumpra o ciclo dela, né, que ela realmente esteja morta, digamos assim, e ele possa usar de novo, mas aplicar algum método aí de algum produto sobre ela, a gente não sabe qual que é a interferência desses 5 mecanismos de filtragem que tem, né, num filtro desses respiradores. Já as máscaras de tecido, sim, ela vem como orientação de higiene, inclusive agora a BNT lançou a prática recomendada 1002, diante de uma necessidade surge, né, uma oportunidade de criar materiais e procedimentos, e foi isso que aconteceu. Agora nós temos uma prática recomendada para a fabricação dessas máscaras aqui, e nessa prática recomendada, Vinícius, tem tanto a parte de tecido para utilizar, tipo de costura, testes de penetração e de resistência respiratória, que é feito através dessa prática, e também o método correto de lavar, tá? Então, assim, se a gente não cuidar na parte o respirador você descarta em algum lugar, você não volta a tocar nele. As máscaras, a gente precisa ter muito cuidado, nossa amiga aí pode falar, acho que um pouco melhor sobre isso. Vou falar da questão, né, dos respiradores, das máscaras.
Mas é muito comum a gente acabar de usar isso aqui, né, e largar em alguma superfície. Você entra no carro, você põe no banco do carro e tal. Então, a prática recomendada é a seguinte, né, sempre que for tocar no respirador, na máscara para tirar, higienizar as mãos, e aí fazer a retirada, de preferência sempre pelo elástico, né, e colocar, no caso das máscaras de tecido, colocar numa embalagem plástica, tá? Depois, lavar as mãos, depois lavar a embalagem, limpar a embalagem por fora, tá? Porque você pode contaminar. E essas são as práticas de tirar e colocar. Sempre que for colocar e tirar a máscara, lavar a mão sempre antes e depois. E a lavagem dela, desculpa o que você perguntou, tem vários métodos. Eu não consigo falar de todos, mas tem vários métodos. A prática encomendada fala tanto da lavagem em máquinas, quanto lavagem a quente, lavagem a frio. São 4 ou 5 métodos de lavagem, tá? Então, eu não consigo aqui explicar. Mas a mais fácil delas é deixar ela de molho numa solução ali com água sanitária. Tem uma proporção de 5 para 10 partes, de 1 parte para 10 partes. E deixa de molho durante 30 minutos. Depois enxágua ela, nunca torce. Engraçado que ele fala para nunca torcer esse tecido. Depois lava com detergente. E, de novo, não pode deixar ela secando, de preferência não usar amaciante, tá? Então, essa é uma das recomendações de lavagem, de limpeza dessas máscaras aqui, mas são alguns métodos, tá bom? Com água quente também, e, se possível, secar ela com secadora, né? Enfim, tá? Mas eu não vou falar todas aqui, que eu acho que o tempo também não permite, mas são 5 práticas e são todas uma norma que você pode baixar gratuitamente e ela é recomendada, né? Obrigatória. Para quem quiser fabricar essas máscaras e ter a boa prática de fabricação, estão todas as orientações lá na PR 1002 de 2020. Obrigado, Jorge. Voltando agora para o Everaldo. Everaldo, eu queria que você falasse um pouquinho mais do túnel que hoje a Ambipar está comercializando. Qual que é o produto que vocês estão utilizando? Como é que funciona esse túnel, né? Você poderia explicar um pouquinho para nós? Sim. Bom, o produto que a gente... ali as pessoas passam, de fato, né, pelo túnel e aspergindo por dispositivos parecidos com sprinklers, né, um jato controlado ali de uma solução que contém ozônio nas pessoas, e isso é aplicado de uma forma que não vai deixar a pessoa com a roupa úmida, né? Então, é bem controlado. E o ozônio, independente aí da situação que a gente vive do vírus, já foi provado, né, anteriormente a toda essa situação, há um bom tempo, inclusive, a eficiência do ozônio com relação a combate a vírus, bactérias, enfim. Em alguns países, inclusive, o ozônio já substitui o cloro até no tratamento de água, que o custo disso é bem elevado, né? Bem diferente do cloro, que é mais acessível, mas a eficiência é tão boa quanto o cloro, e a vantagem é essa, que não causa nenhum dano aos seres humanos, né? Por isso que você pode passar por um túnel desse sem nenhum problema, não precisa se preocupar. E como é o funcionamento, né, do túnel propriamente dito? Existe um compressor que capta ar atmosférico, que é onde a gente tem o ozônio, e dentro de uma câmara dentro desse dispositivo, por uma reação elétrica, existe a quebra da molécula do oxigênio. E aí, o que acontece? Uma molécula de oxigênio dividida se junta a outra molécula de oxigênio inteira, né, dizendo assim, mais simplificadamente, e aí você tem o ozônio. Então, esse material gerado, que é o ozônio, vai sendo direcionado para um recipiente com água. Isso é constante, né, o funcionamento dele.
e você injeta isso na água, e é exatamente o que acontece no tratamento de água propriamente dito, em outras proporções, né? E você injeta isso e dali faz a aspersão no túnel, onde as pessoas vão poder passar tanto para entrar na empresa quanto para sair. E existe aí, como a gente não tem uma perspectiva, né, de resolver essa solução, e existe um anseio pela volta à vida normal, então é uma boa alternativa para vários tipos de empreendimentos, até mesmo algumas áreas de lazer. Existem shoppings já ventilando essa possibilidade, mas é importante frisar uma questão aqui, que às vezes o pessoal é uma dúvida até comum. Quando nós fazemos a descontaminação de um ambiente, seja ele qual for, e também o fato de uma pessoa passar pelo túnel de ozônio, eu não lembro quem exatamente comentou isso, mas assim, de vocês no início, mas a principal arma que nós temos hoje é a conscientização das pessoas. Porque se eu fizer a descontaminação de um ambiente e ali entrar uma pessoa contaminada, ela vai comprometer todo aquele ambiente. Então, se existia algo, por exemplo, na mesa ou em uma área de metal, que não tem nada 100% ainda seguro, né? Existem aí estudos que dizem que o tempo de permanência nele em alguns objetos é diferente, ou seja, do metal é diferente da madeira, etc. Então, se existir alguma coisa nessas superfícies, com a descontaminação, ele vai ser eliminado. Porém, aquela área não fica imune, ou seja, então tem que ter todo o cuidado que vem sendo orientado, né, pelos meios de comunicação, a conscientização das pessoas, distanciamento, isso deve ser mantido, né? Então, o fato, inclusive, até, olha, uma pessoa contaminada passou pelo túnel de ozônio, se ele tiver alguma coisa impregnada na superfície onde a solução vai ter contato, ok. Mas se ele tiver já com o organismo, né, já com o vírus, ele vai, tendo contato com as pessoas, ele vai acabar proliferando essa contaminação. Não vai ter não vai imunizar absolutamente nada. Entendi, obrigado. A gente está com uma pergunta da Letícia, da Bolívia, aqui, e ela pergunta sobre a higienização dos caminhões. Você quer comentar, doutora Camila, na parte de caminhões, como é que vocês estão fazendo essa higienização, ou de uso de forma geral? Porque eu comentei, aqui na usina a gente está fazendo a higienização com água e sabão, que é uma solução eficaz também, né? Então, sempre que tem a troca de turno, o funcionário vai e faz a higienização daquelas áreas de contato comum, que são os tablets para registro de apontamento, que são maçaneta, volante, câmbio. Alguma coisa que vocês estão fazendo diferente aí na Áticos, Camilo? Isso não, cada um higiena no seu turno, a pessoa entra, já vai estar higienizado do anterior, mas a pessoa já faz lá a higienização assim que ela entra de novo no seu equipamento, no seu caminhão. Vidros abertos, né, nos carros, no caso, e é o álcool 70, é o sabão e água, é isso mesmo. Entendi. Jorge, Luiz Felipe está perguntando se com essas faltas de EPI, né, se pode deixar secar no sol, um respirador, alguma coisa assim. Acredito que ele está perguntando se a gente consegue eliminar o vírus, combater, se seria uma boa prática, após o uso do respirador, você deixar ele ao sol. Tá. Eu bato sempre na tecla quando ele está falando de respirador, né, Vinícius? Está falando de respirador. É isso, não nas máscaras, dos respiradores. Quando a gente fala dos respiradores, eu me preocupo mais na questão da proteção quando esse respirador está sendo um EPI, né? Quando é um usuário comum de respirador,
o que pode acontecer é dele estar danificando, colocando ele no sol. Então, a orientação de alguns fabricantes é deixa essa máscara descansando isolada por um tempo, tá? 5 dias foi o tempo que eu vi de um fabricante falar. E por que eu volto nessa questão do fabricante? Sabe por quê, Vinícius? Porque nós, visualmente, eu não consigo, eu conheço de respiradores, de equipamento, mas visualmente eu não consigo avaliar se esses filtros foram danificados. Visualmente a gente não consegue ver isso, né? E eu nem tenho equipamento também para testar como é que ficou isso antes e depois. E o fabricante, eles estão fazendo isso, né? Eles estão fazendo isso. Então, do ponto de vista legal, né? Lá na frente, eu posso pagar conta disso. Parei, a empresa ficava mandando fazer a higienização desses filtros, mas depois foi verificado que os filtros ficam danificados. Então, como é que estava a minha exposição em relação desse tempo, né? E não só pela exposição do Covid, porque com a escassez dos respiradores, a própria indústria está sofrendo com isso, né? Então, está tendo que aplicar métodos de higienização no próprio filtro para poeira, para solda, para outras coisas também, né? Então, por isso que eu sempre falo assim, ó, vai pela orientação do fabricante. Você está usando respirador? Liga para o 0800 do seu fabricante, do fabricante de respirador, e pergunta quais são os métodos de limpeza e higienização sugeridos por ele. Porque se o próprio fabricante não orienta, eu não vou falar para vocês fazerem isso por conta própria. Tudo que eu já vi, eu já li e estudei, né, é que muitos desses tratamentos, às vezes nem danifica o filtro, tá? Vinícius, mas ele danifica às vezes os componentes da máscara, o que tira a vedação dela também, que daí é outro problema. Então, colocar no sol, eu não tenho certeza se gera algum problema, mas eu sei que durante 5 dias ela, sem utilizar, a carga viral deve ter sido eliminada já e você pode reutilizar a máscara, tá bom? Acho que já é um bom meio de fazer a utilização do respirador, tá? Deixar ela descansando por 5 dias. Tá. O Everaldo, sobre a pergunta da higienização de veículos, a Ambipar tem alguma solução, alguma coisa diferente do que a Camila, estamos fazendo aqui nas usinas para estar higienizando internamente, né? A gente fala de bancos ou tudo mais, alguma coisa desse tipo? Não, nós às vezes usamos a mesma prática e dentro do nosso escopo de trabalho para fazer a descontaminação também está o transporte. Então, hoje nós temos algumas companhias de transporte público, né, dos ônibus circulares, que a cada final de jornada, as nossas equipes fazem toda a descontaminação de todos os veículos, e assim como nas transportadoras também, ou seja, então um veículo chega, né, chega da rua, de uma viagem, na portaria, nós já fazemos a descontaminação. E usamos o mesmo produto, né? No caso aí o quaternário de amônia, na diluição indicada, faz toda a aplicação no interior do veículo, né? Painel, volante, enfim, limpa absolutamente tudo, e é basicamente o que vocês fazem também, nada diferente disso. Entendi. Jorge, eu queria fazer uma pergunta. Hoje nos grupos do WhatsApp, né? Então, a gente ouviu, na verdade, vários grupos, e se há algum dano à saúde pelo uso excessivo das máscaras, né? Algumas pessoas citando que teve tontura, outros até mesmo desmaios. Então, eu queria saber qual é a sua opinião, porque a gente até citou esse fake news, né? Um pouquinho aqui para mim, vamos. Estão me ouvindo? Agora sim. Sim.
Mas a Georgia, para mim, aqui sumiu. Para mim também. Acho que a Georgia depende de algum problema. Tá, acho que ela voltou. Eu voltei. Caí, mas Conseguiu ouvir minha pergunta até o final, Georgia? ouvi. Quando eu fui responder, vocês pararam todos. Eu que fiquei falando aqui, vocês ficaram congelados. Aí depois eu caí. Mas eu não tinha começado a responder, não. Eu esperei. Então, tá. Então, Vinícius, é que é interessante porque nesse quadro, né, nesse cenário, todos nós estamos aprendendo. E o que acontece é que a população inteira antes não usava nenhum equipamento de proteção respiratória, só uma parte da população. E dentro de usuários acho que tem algum microfone um pouco alto aí, deve estar atrapalhando também o pessoal. Só que não. Deixa eu ver aqui. Então, assim, para nós que já trabalhamos com proteção respiratória, não são todos os usuários que podem usar proteção respiratória. Então, o que deve estar acontecendo é que agora mais pessoas utilizando, seja respirador ou seja máscara, elas estejam sentindo o desconforto de usar uma máscara o tempo todo, por mais tempo. Porque isso causa um certo incômodo para algumas pessoas. Algumas conseguem usar de uma forma mais tranquila e outras não. Então, esse desconforto é normal. Agora, assim, a gente toma como base o uso de respiradores. Então, em algumas atividades dentro da indústria, um usuário ele usa uma proteção respiratória durante 8 horas seguidas. Vamos falar um soldador, né? Um soldador que às vezes usa máscara, respiradores sem válvula, completamente vedado ali no rosto, e eles isso não acontece, tá? No uso de respirador, isso não acontece. O que deve estar acontecendo é o desconforto sentido por algumas pessoas que não estão acostumadas a usar máscara, e é isso que está acontecendo. Então, assim, usando como parâmetro, se respiradores que fazem a vedação total no rosto, e às vezes estão sendo colocados em atividades onde o ambiente é quente, a atividade é pesada, intensa, isso não acontece, então, obviamente, isso não deve estar acontecendo em máscara de tecido também, porque ela tem as laterais abertas, não tem a vedação, né? Então, a proteção dela até é menor. Então, isso eu acho que talvez seja um aspecto mais psicológico, tá? Pode ser verdadeiro a questão do incômodo, tá? Até porque a nossa respiração, mesmo quando a gente exala o ar, a gente tem também um pouco de retorno de oxigênio ali e a concentração de monóxido de gás carbônico não é alta, assim, para causar algum desconforto momentâneo, né? Então, acho que é mais questão psicológica mesmo. Entendi, obrigado. Doutora Camila, eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre a diferença, né? Que hoje a gente ouve muito essa palavra pandemia, é algo que está muito no nosso dia a dia. E qual seria a diferença entre epidemia e pandemia em relação a isso? Para a gente dar mais... Epidemia a gente já era mais do nosso dia a dia. Talvez essa pandemia é algo mais novo. Então, que você pudesse nos ajudar esclarecendo isso. Tá. A resposta para essa pergunta ela está mais onde estão ocorrendo as infecções dentro do Brasil. Um exemplo, um surto. Um surto é o aumento da ocorrência de uma infecção numa determinada região, por exemplo, um bairro. Epidemia é o aumento acima do bairro, por exemplo. Se for mais de um bairro, já é uma epidemia municipal. Se for em várias cidades, é uma epidemia estadual. Né? Então, a epidemia é o aumento do número de casos mais distribuído no Brasil. E a pandemia já é o pior dos cenários, é quando sai fora do Brasil, é planeta, todo o planeta está acometido por essa doença. Então, essa é a diferença. Então, pandemia é o pior que pode acontecer, que é o que está acontecendo no caso. E também, então, aproveitando a atual pandemia, né, essa parte de quarentena, isolamento, que você pudesse comentar um pouco com nós, que está sendo tão discutido hoje em dia, né, devido a essa dificuldade econômica, tudo que é muito, na verdade, isso é tudo muito novo para nós, né? Então, essa parte de isolamento, quarentena, que você pudesse comentar um pouquinho para nós também, nessa discussão. É o que está sendo feito, né, em todos os locais, é o que está sendo preconizado de fazer, isolamento. Isolamento é a separação das pessoas que estão doentes. Essas pessoas podem elas estar sintomáticas confirmadas ou não. Então, são as pessoas sintomáticas.
veio a pessoa sintomática, ela é recomendada ficar afastada, ficar separada das outras pessoas. Geralmente dura 14 dias. Por que 14 dias? É o período de incubação do vírus, né? 14 dias é o período que vem da contaminação até os sintomas. Então, a pessoa ela fica 14 dias em casa se recuperando. Esse é o isolamento. Quarentena são as pessoas que não estão doentes, mas que provavelmente, possivelmente, entraram em contato com pessoas que estão doentes ou que são comunicantes. É uma pessoa que viajou para o exterior e voltou, precisou ficar em quarentena. É um navio que ficou lá suspeito que tem alguém, ficou em quarentena. E tem um outro nome que você não mencionou, mas chama distanciamento social. Esse distanciamento, a intenção dele é fazer a diminuição da interação das pessoas, né? Que isso pode ser no coletivo, e no caso as escolas, que as escolas suspenderam as aulas, eventos são suspensos, né? E acaba evitando a comunicação das pessoas, o contato das pessoas. Para quê? Para o vírus ele se disseminar mais devagar, mais lentamente, ter uma transmissão menor. E assim como o pessoal do grupo de risco, né, que são os idosos, são as pessoas que têm hipertensão, as pessoas que têm diabetes. Essas pessoas, se forem acometidas, elas são mais graves do que uma pessoa que não tem uma comorbidade. Então, por isso, a necessidade de proteger essas pessoas do vírus, né? Então, seria basicamente essa a diferença. Entendi, obrigado. Mas, Everaldo, a gente tem uma pergunta da Juliana aqui, se você talvez não seja, mas ela pergunta sobre o uso de água sanitária diluída em água e em pó, acredito que seja sabão em pó. Você tem alguma prática em relação ao uso de água sanitária para higienização de caminhões também, dentro de veículos, né? Não sei se isso aí pode danificar o equipamento ou a gente está fazendo aqui na usina, o que a gente está usando é o cloro e água, e a gente faz a pulverização ou a higienização mesmo das áreas de uso comum. Ela está perguntando se da água sanitária sobre higienização. Está sem som. Ô, Everaldo, seu microfone está desligado. Perdão. No caso da água sanitária que ela está comentando, é derivado do hipoclorito e, consequentemente, do cloro também, né? Pode ser usado? Pode. Agora, o que ela precisa estar bem atenta para fazer essa aplicação é com relação ao fator de diluição que ela deve utilizar. Por exemplo, quando você compra o que a gente está utilizando aqui, que no caso é o quaternário de amônia, ele já vem informado o fator de diluição. Então, é importante estar atento a isso, porque na dosagem certa, eu não vejo problema, né? Agora, se ela não tiver essa medida da forma correta, pode causar algum dano, sim, no equipamento. Com certeza, se ela usar a água sanitária que a gente tem no mercado, e diluir isso, não vai ser um dano assim traumático de imediato, mas a longo prazo pode começar a causar algum tipo de problema, assim. Mas pode ser usado, e é um dos que são indicados, né? O hipoclorito é um dos que a Anvisa, inclusive, indica. Entendi. Ô Vinícius, você me perdoa, teve algumas perguntas anteriores ali sobre o ozônio, e o pessoal parece estar um pouco assim, preocupado, né? Se você tiver um outro momento, quiser que passe, né? Eu acho que como caiu a internet aqui para mim, eu acabei perdendo algumas perguntas. Então, agora, eu acho que assim, a gente conseguiu explanar legal. Então, se vocês tiverem alguma pergunta que vocês identificaram no chat, eu peço que vocês voltem para quem é mais direcionado, no caso do ozônio viral, se for proteção respiratória para a Geórgia, por favor, porque realmente com essa queda de energia que eu estou tendo aqui, eu perdi bastante perguntas aqui do meu chat. Eu também perdi, Vinícius, então não sei se tem alguma coisa para mim, tá? Teve duas perguntas ali com relação ao ozônio que eu achei interessante. Uma delas é que se existe histórico de alergia ao contato com ozônio. Não existe.
não existe histórico, não causa realmente alergia, porque como a gente conversou há pouco, né, da formação do ozônio, ele é um forte oxidante, né? Então é aí que se dá a eficiência dele no combate a vírus e bactérias, etc. E ele é extremamente volátil. Então, depois dessa volatilização dele, é nada mais que o oxigênio de novo. Então, é o que a gente tem na atmosfera. Então, não causa nenhum dano. E a outra pergunta foi quanto tempo a pessoa deve permanecer dentro do túnel. Na verdade, a pessoa não faz nenhuma parada dentro do túnel. Ele é um túnel de 2 metros de comprimento por 2 de largura, e ela vai passar por ele em uma caminhada normal. Né? Não precisa nem diminuir o passo e nem aumentar. Ele passa em uma caminhada normal, que nós consideramos isso, inclusive, para regular os jatos para fazer a aspersão, que a pessoa vai passar, ela vai receber esse jato e não vai ter nenhum problema de ficar úmida, nada disso. Então, não tem uma permanência. Ela vai simplesmente caminhando, passa pela portaria, no caso nosso aqui, passa pelo túnel e segue o fluxo dela. Entendi, obrigado. Camilo, a gente voltando, algo com que foi divulgado bastante nas redes sociais, né? Foi sobre a decisão do Supremo Tribunal considerar como o Covid uma doença ocupacional, né? Com um nexo causal. Como é que é a sua avaliação em relação a isso? Que, na verdade, a minha posição me deixa muito preocupado, né? Como é que vai ser esse nexo causal? Mas qual que é o seu entendimento como médica do trabalho em relação a isso? Sim, é um assunto bastante controverso, né, Vinícius? Quarta-feira passada, o STF, ele decidiu que seria uma doença ocupacional, mas como em tempo de pandemia você vai definir que é uma doença ocupacional? Eu não consigo ainda entender como que vai dar o nexo causal aí. Numa pandemia, você pode pegar contato em casa, por mais que tenha esse isolamento, as pessoas estão isoladas, era para, teoricamente, pelo menos, as pessoas que estão trabalhando só estar na rua, né? Talvez por isso que considere ser ocupacional, mas não é só isso. Então, tem muitas vertentes para ser estudada, tem muito para ser visto. Ao meu ver, eu acho um pouco complicado. Mas vamos ver o que vai ser. Vai ser muito discutido ainda. Está iniciando. Entendi. Georgia, a gente tem uma outra pergunta aqui na sala de bate-papo. Como a Georgia tem tem máscara... Só um minutinho, Georgia, que ela tá travando aqui. Máscaras com plástico perflex. Aquelas máscaras com tecido perflex, que eu acho que é o tecido de limpeza, né? Que as pessoas usam para limpar na cozinha. Eu vi algumas pessoas utilizando, mas realmente eu não vi nada que o Ministério da Saúde recomende. Geralmente é o TNT, o algodão, mas a pergunta do José aqui é em relação a... Ele até citou como plásticos, máscaras de plásticos e o Perflex. Qual é a sua opinião em relação a isso daí? Sem o seu microfone, Jorge, por favor. Então, eu acompanhei aqui a pergunta dele, agora saiu. Então, que é o seguinte, essa questão de construir a máscara de forma a bloquear totalmente, colocando ali plástico aí no meio. O Perflex eu não conheço, porque isso é uma questão de que nem regional, cada um chama de nome, então Perflex eu não sei o que é, mas ele colocou plástico, por exemplo, entre as camadas. O que acontece se eu tenho uma máscara, né, que tem uma... eu vou produzir aqui minha máscara, então seria legal colocar um plástico aqui, porque eu não vou transmitir no ambiente, por exemplo, um espirro, né? Eu consigo conter todo o fluido corporal ali dentro. Só que como é que uma pessoa vai conseguir usar uma máscara que tem uma camada totalmente, que bloqueia totalmente a passagem de ar? Essa é a questão também, né? Então, a prática recomendada que fala sobre a construção da máscara, ela fala de uma camada impermeável, tá? Que é diferente de colocar uma camada plástica.
né? O tecido, ele é um tecido impermeável, depois um tecido filtrante, depois a terceira camada seria aqui, a parte do rosto, seria de algodão. Então, é diferente você colocar uma camada de plástico ali no meio, porque como é que você vai conseguir respirar dentro de uma coisa que não troca ar? Aí começa a questão de desconforto e vamos combinar que essas pessoas não vão conseguir ficar com essa máscara no rosto por muito tempo. Aí começa o tira e põe, tira e põe, tira e põe, e aí acaba que você tá com máscara, tá sendo pior do que tá sem máscara, aí fica aquela coisa sem coerência, tá? Então, cuida da construção dessas máscaras para que elas sejam uma barreira, mas uma barreira possível de usar também, né, Vinícius? Então, teoricamente, ela ser blindada, mas ser impraticável a respiração dentro dela. Daí a gente pode começar a ter realmente desconfortos na respiração. A resistência respiratória, fazer sempre muita força para respirar. Porque imagina, né? Se eu colocar aqui uma camada de plástico nesse tecido aqui, fica ruim de respirar. Então tem que ter cuidado com isso, né? Entendi. Concordo com você, porque o EPI tem que ser, no mínimo, usável, né? A gente tem que ter condições para usar, não adianta... A gente vê que depois que se liberou, que é o que você citou, bem colocado, que máscara de tecido não é EPI. Então, o primeiro ponto é esse. Uhum. E a gente tem realmente algumas características que as pessoas estão fazendo em casa, tomando algumas medidas não muito técnicas, né? Assim, a questão é assim, o que vai proteger, mas o que vai fazer com que você consiga utilizar por máximo de tempo possível também. A gente tem que aliar a proteção a um uso efetivo, eu acho, né? Efetivo, acho que seria a palavra. Porque senão tem ali uma máscara toda com 5 camadas de tecido com plástico no meio, e aí eu não consigo respirar ali dentro, eu vou ficar tirando, tocando nessa máscara o tempo todo. E acaba que ela até protege totalmente, faz uma barreira total, só que não consigo ficar dentro dela, que adianta também, tá? Então, mas assim, ficou fácil agora, quem quer produzir uma máscara de uma maneira aí mais segura, tem a prática recomendada e ela é super simples de seguir, tá? A prática recomendada é para quem quer fabricar máscaras para comercializar, que eles chamam de produção em série, mas também quem quer fabricar para usar em casa, tá? É bem bacana, então é super prático. Achei bem prático mesmo essa prática recomendada. Uhum. Camila, voltando na doença ocupacional, né, que a gente viu nessa decisão, também me preocupou bastante. A gente estava em contato, né, com o nosso setor jurídico, com as empresas que prestam serviço para nós, porque realmente é uma incerteza. Mesmo que a gente tenha um funcionário que foi provado, que foi contaminado, como é que algum técnico, alguém da área técnica, vai conseguir trazer um nexo causal que aquilo foi adquirido dentro da empresa? Então, me preocupa muito. Talvez se a gente fosse pensar, ir lá para a área da saúde, profissionais que trabalham em UTI, que trabalham diretamente com as pessoas que estão contaminadas, né? Aí talvez poderia ser muito mais fácil de caracterização. Mas no nosso caso, meu e seu ainda, que a gente está trabalhando numa usina, que são áreas rurais, que tem distanciamento, não são atividades que têm aglomeração entre os funcionários, me preocupa muito como é que seria a elaboração desse nexo causal. Mas a decisão é um pouco complicada. Então, o áudio, Camila, por favor, seu microfone. Pronto? Pronto. Como eu falei, dá brecha para muita discussão, porque você tem os familiares que estão em casa, eles vão no mercado, eles vão na farmácia. Não tem, eu acho complicado você fazer o nexo. Por mais que as pessoas estão isoladas, mas nem são todas que estão isoladas. Né? Como é que você vai provar? Como é que vai acontecer? Então, tem muito o que discutir aí ainda. Sim, sim. Eu falo que o Covid-19, além de ser algo novo para nós, trouxe tudo que em torno dele é muito novo para nós, né? Acho que o que deve reforçar aí é o nosso trabalho, fazer a nossa segurança dos integrantes, do que estão trabalhando, do que estão em casa, acompanhar. Mas considerar a doença ocupacional, vamos ver o que vai dar. Então, nós como profissionais de saúde e segurança, né? Então,
é o que a gente trabalha para redução de risco, né? Que esse é o nosso trabalho aqui. Então, o que a gente está fazendo aqui, eu vou falar o que a gente está fazendo aqui também, é um relatório. Um pouco que eu compartilhei com vocês no começo, é uma pequena parte de tudo que a gente vem fazendo, e a gente vem trazendo esse relatório com evidências também, porque a gente pode ser fiscalizado pelo Ministério do Trabalho, Secretaria do Trabalho agora, né? A gente pode ser fiscalizado e a gente pode ser questionado o que a gente está fazendo. Então, o nosso setor jurídico tentou que a gente siga com um relatório, com evidências, com tudo mais, até mesmo para uma ação futura que a gente possa provar, né? Que dentro do que é possível, porque hoje é um vírus muito novo, a verdade é que nem todas as medidas, nenhuma garante a eficácia que o funcionário não vai pegar. Então, o que a gente está adotando aqui é um relatório com multidisciplinar, assim a gente pode chamar, com todas as áreas, para nos resguardar de alguma ação futura, uma fiscalização futura, alguma coisa assim. Aqui, na arte, vocês devem estar seguindo uma linha parecida com essa. Sim. Uhum. Eu acho que as perguntas que a gente tinha aqui, eu acho que foram respondidas. Eu acho que a gente conseguiu, cada um dar uma opinião, né? Foi um bate-papo interessante. E eu queria deixar aberto agora para os nossos convidados, a Camila, a Georgia e o Everaldo, se tem alguma coisa complementar, se tem alguma coisa que quer contribuir para nós. Eu queria falar sobre uma situação que eu li, que talvez ajude a entender mais ou menos. O pico da curva previsto, ele está sempre prolongando, ele está sempre para frente. Por quê? Já é por causa do isolamento. A importância do isolamento. Ele está fazendo com que o vírus ele chegue mais lento, não abarrote o sistema de saúde, né? Então, isso está fazendo com que o pico vá cada vez mais para frente. A previsão agora, o que pode mudar, é que vai ser no fim agora de maio para começo de junho. Né? Então, assim, o que fica aqui é manter todos os cuidados que todo mundo já sabe, que todo mundo já está fazendo. É importante, nesse momento, estar fazendo todo esse processo que a gente está passando, para que isso passe o mais rápido possível e que o sistema de saúde não fique muito abarrotado, né? E todo mundo consiga sair mais ileso possível. Entendi. Não, interessante. Eu acho que essa discussão do pico da curva, né, do topo da curva, é algo que a gente vem ouvindo desde o primeiro caso, como é que cada país se comporta de uma forma. O Brasil está se comportando de uma outra forma também. Então, acho que você colocou muito bem que a melhor solução hoje para quem pode é ficar em casa e se isolar. Jorge, você queria complementar alguma coisa mais para nós? Áudio. Oi, Vinícius. Primeiro agradeço o convite, né? E foi um prazer estar aqui com a Camila e com o Everaldo também. Todas as ações elas são importantes, mas sozinhas elas não vão fazer todo o trabalho. Você acabou de falar isso, falou muito bem, né? Se for usar a proteção respiratória, tem que entender a limitação, a forma correta, senão não acontece, mas também só a proteção respiratória não adianta. A gente precisa da questão da higiene, o isolamento, o distanciamento. Então, é tanto cuidado que se a gente não considerar todos esses cuidados, a gente vai acabar estando exposto. Então, procurar coerência, né, nas ações, assim, e na questão de parte de proteção respiratória, aqueles que fazem uso de respiradores, estarem preparados, né, e saber a importância de um programa de proteção respiratória, os profissionais de saúde que estão na linha de frente, gostaria que todos os hospitais, todos os clínicos tivessem um programa de proteção respiratória para fazer a proteção efetiva desses profissionais, que é tão importante, né? Então, fazer o uso coerente desses equipamentos, tanto dos respiradores quanto das máscaras, para que ninguém esteja com a falsa sensação de proteção, tá? Entregar um equipamento, seja um respirador ou uma máscara, e está sendo fabricado de forma errada, utilizado de forma errada, pode dar falsa sensação de proteção. E aí isso é muito mais perigoso, né?
tá? Então fica só esse meu alerta como um resumo aí da nossa conversa, que tem que juntar todas as ações aí para que realmente a gente consiga avançar nessa guerra contra o Covid, tá? Tá, obrigado. Everaldo, alguma coisa para complementar para nós? Realmente é agradecer a oportunidade e deixar aqui em aberto que o que precisar de informação, né, realmente aí na mesma linha de raciocínio da Jorge, nós estamos aqui à disposição realmente para poder nos ajudar, né, e vencer essa fase que nós estamos passando aí. Acho que a conscientização, a informação, elas são armas aí muito poderosas mesmo, até além dos próprios recursos, né? Porque os recursos não utilizados ou mal utilizados não vão alcançar o objetivo, né? Por isso que é importante, eu acho que é super válido, né? Eu agradeço a oportunidade e parabenizo a iniciativa de vocês, desse fórum aqui, que eu acho que é válido para quem está assistindo, para nós também, que estamos participando aqui, aprendendo com outros profissionais, e estamos à disposição. Obrigado. Quero agradecer a todos também. Eu acho que essa troca de informação enriquece muito todos nós. Quero comentar com vocês também que a Geórgia foi escolhida entre as 20 pessoas mais influentes na internet na área de SST. Parabéns, Geórgia. Obrigada, Vinícius. Eu fiquei entre as 20 e entre as 10, não sei como, viu? Mas fiquei, viu? Entre as 10 também. É resultado do seu trabalho, é isso que é. Eu já venho... Desculpa, pode falar. Não, eu falei que eu venho acompanhando a Geórgia nas redes sociais há algum tempo. A Camila eu não conhecia, mas muito obrigado, Camila. Obrigada. Um técnico de segurança que conhece ela, falou muito bem do trabalho dela, de tudo elas. O Everaldo também a gente não conhecia, mas a empresa que ele trabalha nem precisa de apresentação, né? É uma empresa que está muito ligada a toda essa área que a gente está atuando. Queria agradecer ao Doc mais uma vez, de poder disponibilizar esse espaço para nós, agradecer ao Felipe, todos que estão envolvidos nesse webinar. Acredito que a gente conseguiu aprender muito um com o outro e também compartilhar um pouquinho. A Rosângela, né? A Rosângela, claro, muito bem lembrado. Muito obrigado, Rosângela. Mais uma vez, desculpa por eu estar com a minha câmera aqui desligada, mas a gente está aqui na área rural e na área administrativa acabou caindo energia. Ainda bem que a gente tem um gerador aqui e está mantendo o sinal do Wi-Fi. Mas foi muito bom, muito obrigado. E acho que é isso. Obrigada. Obrigada a todos vocês. Foi um prazer, viu? Foi um prazer, gente. Depois você passa para a gente, Vinícius, como é que a gente pode manter contato, né, com os participantes aqui, né? Acho que é bacana. Ah, sim. Aí eu vou pedir para o Felipe, que deve estar acompanhando nós, ele vai estar passando para vocês. Tá bem? Gente, obrigado. Uma ótima noite e um bom descanso para todo mundo. Obrigada. Tchau.